Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e na nossa mesa hoje vamos analisar o Campeonato Cearense de 2026. Isso porque a Federação Cearense de Futebol apresentou nesta quinta-feira não apenas os grupos já sorteados, tá? Grupo A e Grupo B, dentro da primeira fase, a gente vai explicar isso tudo daqui a pouquinho, mas novos caminhos. É um campeonato com um regulamento diferente, com um formato diferente, mudou muita coisa, tá? E daqui a pouco o Cássio vai apresentar em detalhes, a gente vai ver aqui na tela, tudo sobre esse manjadinho versão 2026. Um spoiler: o regulamento mantém a clássica essência do manjadinho, tá? Ele é feito para que os caminhos do Ceará e do Fortaleza sigam paralelos até a final, sem grande risco de acontecer, por exemplo, uma semifinal. Daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Mas antes da gente mergulhar, queria pedir para que vocês se inscrevessem aqui no canal, caso você esteja descobrindo a gente agora, primeiro, segundo, terceiro vídeo que está assistindo. Dá essa moral, vai lá em cima, se inscreve no canal. A gente está aqui produzindo todo dia vídeos, vários conteúdos, lives. E para que você não dependa do algoritmo do YouTube para entregar esse conteúdo até você, o melhor caminho é esse: se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você já é da velha guarda, da turma que está com a gente aqui há muito tempo, aí você lembra sempre de deixar a curtida no canal, deixar sua opinião aqui nos comentários do vídeo, é muito importante. Assim como jogar o link nos grupos de WhatsApp. Grupos aí do time, grupo da família, pode jogar o link e indicar nosso trabalho, que é uma forma muito importante do 45 Minutos continuar crescendo, continuar chegando cada vez mais em novos públicos. Então, Cássio, agora sim, agora a gente traz para a tela, apresenta o novo Campeonato Cearense, que já começa com os grupos definidos, tá? O grupo A tem Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. E o grupo B, Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape, tá? 10 equipes. E a tarefa de casa que os presidentes de federações com clubes na Série a tarefa de casa que a CBF passou para eles foi: faça um campeonato que caiba em 11 datas. Quando você tem um time da Série A dentro da sua federação, você é obrigado a encaixar nesse formato e tudo indica que o estado do Ceará deve ter pelo menos um time na Série A em 2026, Cássio. A tarefa de casa foi cumprida, né? O que é muito curioso, Fred, é que a tarefa de casa já estava cumprida. O campeonato cearense há 2 anos, acho pelo menos isso, ele já era o campeonato estadual do Nordeste Sim, mais enxuto da região. É, o modelo anterior, e a gente vai ver que é realmente diferente, ele já teria atendido. O que é esse, a Fred até citou, o novo calendário da CBF. Esse, o Campeonato Cearense, inclusive, foi o primeiro conselho técnico, ou conselho arbitral, chama de qualquer forma aí, dos campeonatos da região do Nordeste que a gente cobre. o primeiro que já colocou as cartas na Já mesa. colocou na mesa. O de Pernambuco deve ser na segunda-feira, o do Baiano deve estar próximo, e o do Cearense, que geralmente ele realmente é feito antes, é, ele atendeu, mas ele já teria atendido antes. Em 1º de outubro, a direção da CBF fez aquele anúncio lá no Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF, com a mudança de todo o calendário do futebol brasileiro em relação aos campeonatos estaduais. Ela unificou o número de datas. Antes, como a Copa do Nordeste concorria com os campeonatos estaduais, os 9 estados do Nordeste só tinham 12 datas. E todos os outros estados do país, eles tinham 16 datas. Nesse novo calendário, a Copa do Nordeste foi desmembrada dos estaduais. A Copa do Nordeste vai começar quando os estaduais já tiverem acabado. Ela vai Sim, concorrer agora com a Série B. Então, ela passa, assim como as outras regiões também terão seus regionais, né? exatamente. Então, não virou um problema. Isso fez com que os 27 estaduais passassem a ter o mesmo número de datas, porque a Copa do Nordeste ela era essa exceção. E o número estipulado pela direção da CBF foi de 11 datas. Só que o Cearense de 25 já tinha esse número. O modelo anterior eram 2 grupos de 5, como agora, o campeonato continua com 10 clubes. Só que no ano passado, a primeira fase, um grupo enfrentava o outro. Então você fazia 5 partidas. Os melhores iam para a semifinal, mas os outros, o segundo e o terceiro, iam para as quartas de final e de volta. Semifinal e de volta. Final e de volta. Ou seja, 5, 7, 9, 11. Sim, Só que Ceará e Fortaleza, que sempre, basicamente, sempre lideravam e sempre iam para a semifinal e fizeram as últimas finais,
Eles jogaram só 9 vezes. O Ceará foi campeão em cima do Sim. Fortaleza, os dois jogaram apenas 9 partidas. A primeira mudança, agora para 26, é a seguinte: todo mundo que tiver uma campanha de título vai ter a mesma quantidade de partidas. Certo. Essa cena de 25 do Ceará e do Fortaleza, liderando o grupo e já indo para a semifinal, isso não existe mais. Inclusive, não existe mais a fase quartas de final. Continua tendo a fase de grupos com 2 grupos de 5, mas a diferença, e uma senhora diferença, é que os jogos... É tipo a mudança que teve na Copa do Nordeste no Sim, último sim. ano. Os jogos passaram a ser dentro da chave. Isso. Só que Ceará e Fortaleza continuam sendo cabeças de chave e é absolutamente... Aí é óbvio, né? Inclusive, não faria sentido se tivesse Ceará e Fortaleza. Absolutamente justo, né? É. E aí, com essa diferença, a gente tá olhando na tela, essa é uma arte que o Fred juntou, mas que a própria Federação Cearense de Isso, o Futebol Instagram da Federação Cearense. disponibilizou. Na hora que que os jogos passam a ser dentro do grupo, automaticamente, não tem Clássico Rei. Na primeira fase. Veja, vai ter na segunda fase que eles devem passar. Mas, veja... Não há garantia. Não há garantia. Veja, Certo. o regulamento foi feito de um jeito que, salvo uma zebraça... Muita. Não, detalhe, seria uma zebraça no nível, até o Campeonato Cearense, manjadinho, né? Não tem um outro campeão que não seja ou Ceará ou Fortaleza desde 1995, 30 anos. O último foi o Ferroviário, que foi bicampeão, inclusive, 94 e 95. De 96 até 2025, só Ceará, outros clubes conseguiram vice-campeonatos, mas o campeão... Então, enfim, nesse cenário, não acontecendo, eles têm esse amplo favoritismo, né? Então, Cássio, explicando. Grupo de 5 joga dentro do grupo. Isso. Cada um joga 4 vezes, mas formam 5 datas. Porque sempre um vai folgar. Isso. Isso eu vou explicar no final, quando a gente falar esse resumo, guarda esse ponto que eu volto para ele, que o Fred falou da folga. Mas então, Cássio, só dizendo que cada um, Fred, joga 2 nesse grupo. Certo, joga 2 em casa, e 2 fora. 3 se classificam, não é isso? Isso. De 5, 3 avançam. Isso. Se avançarem 3 de cada grupo e o Ceará e Fortaleza estiverem entre os 3... Dá para passar. Aí o clássico está garantido. Por quê? Porque na segunda fase, eu achei um bom regulamento, viu, Cássio? Assim, de composição, de lógica de avanço, de enfrentamento no número maior de equipes. Forma-se os grupos C e D, e aí todos do A ficam no mesmo grupo, todos do B ficam no mesmo grupo, só que agora os jogos são entre os 2 grupos. Isso. Tá? Que é uma Campeonato Paulista, Copa do Nordeste, muita gente está indo por essa linha. A própria Copa do Nordeste, durante um bom tempo, seguiu essa linha. Você enfrenta times do outro grupo, mas a classificação mas que soma vale dentro do seu. é do seu. E aí, Cássio, ou seja, obrigatoriamente, Ceará e Fortaleza... Independentemente da classificação que eles tenham na primeira fase. Não pode ser primeiro ou terceiro. Continuarão em grupos diferentes e aí vão se enfrentar. Tá? Isso. De 3 da segunda fase, passam 2 para as semifinais, tá? E aí a semifinal é clássica, né? O primeiro de um grupo pega o segundo do seu próprio grupo, no caso, já que na fase anterior você enfrentou do grupo antigo. Ou seja, nas semifinais, Cássio, obrigatoriamente você vai enfrentar um time que você enfrentou na primeira fase. Isso. Obrigatoriamente, um time do seu grupo. Ou seja, o Clássico Rei tem 4 fases, a competição ele pode acontecer na segunda e na final. Ou na disputa do 5º lugar. Porque vai ter todas essas disputas, né? Tem até um outro slide que mostra isso. Existe disputa do terceiro, existe disputa do 5º lugar. O do terceiro já teve esse ano, que deu... que o Ferroviário, vou até colocar aqui só para não dar o branco, deu Maracanã. Maracanã ganhou do Ferroviário e acabou fazendo uma diferença enorme. Mas como teve ampliação da Copa do Brasil, é aí que faz essa diferença. Pro 5º lugar. Pro terceiro, sobretudo. Okay. Porque o terceiro vai estar valendo ali Copa do Brasil. Perfeito. Se bem que é porque eles usam a Fares Lopes. De repente, o terceiro lugar vai para a Copa do Brasil e, de repente, a Fares Lopes, que a Copa Estadual do Ceará pode ser outra vaga, enfim. Mas o 5º lugar é o seguinte. Se as vagas vão sendo abertas nas divisões acima, você tem que ter a classificação final. E, então, isso aqui pode dar definido. Muito bom. Eu acho que ter esse tipo de jogo. E, no mínimo, você bota um jogo a mais. E o 5º lugar, Copa do Nordeste, possivelmente, né? Não tanto, porque não, mudou a regra. É só campeão. Eu tava pensando nas fases pré, acabou. Já era. Todas as mudanças aconteceram agora. Isso, não, Copa do Nordeste é só campeão Série e vice. D.
Série D. Série D. E como tem o quadrangular, aqui Fred até disse no começo, os últimos, só os 3 primeiros passos, Sim. mas os 2 não acabam não, tá? Jogam ainda, né? É um quadrangular só de ida. Bom também, porque eles continuam jogando, não vai parar com 4 rodadas. E vale bastante, o quadrangular de estado para estado muda. Aqui era o do rebaixamento. É. A lógica é da permanência, você não tá buscando rebaixamento, tá buscando a permanência, né? Aqui é mais pro mal. O quadrangular do rebaixamento. Aí... Da morte. Da morte, ele tinha isso. Então significa Tem time que tem uma caveirinha, foi campeão do quadrangular da morte. Pô, hexagonal da morte. É hexagonal da morte, é uma caveirinha do escudo. Pra turma que for pra esse quadrangular, o cara jogou 4 jogos na primeira fase, mais 3 aqui e terminou com 7. Quem passar de fase, joga os 4 da primeira fase, os 3 da segunda fase, 7, e no mínimo vai estar aqui, ó. A disputa de 5º lugar. Certo. Porque lembrando que é de 3º lugar, o cara jogou a semifinal. Então o cara já fez 7, já fez 9 e termina com 10 aqui. Certo. E os finalistas, naturalmente, vão para 11 partidas. E agora aquele dado que eu tinha falado, Fred, no começo, da folga da primeira fase. Isso faz... Se você pensa, bom, a CBF deu 11 datas. Mas se para ser campeão, um enigmazinho, para ser campeão são 11, mas na primeira rodada todo mundo folga, então não são 11 datas o Cearense. O Cearense tem 12 datas. Aí você fala, pô, como é que tá esse mistério? A data da CBF, se eu não me engano, é de 11 de janeiro a 8 de março, é a data do estadual. Foi autorizado para começar em 7 de janeiro. Então, de fato... A gente até também já viu um pouco desse debate em Pernambuco, dentro daquela reportagem, daquela Vitória Cup, que a gente trouxe aqui um vídeo sobre o Santa Cruz. Depois, no GE, sai a matéria que o organizador, o criador da Vitória Cup, estaria esperando o posicionamento do Santa Cruz porque havia uma solicitação do Campeonato Pernambucano começar também no dia 7. E Evandro meio que já sinalizou que... Isso, Mas no caso de Pernambuco não seria... Porque a gente vai ter esse vídeo pernambucano quando for definido. Segunda-feira. Não seria 12 datas por causa da folga. Sim, sim. A de Pernambuco continuaria tendo 12 datas, mas não caberiam dentro das datas dadas pela CBF por causa do carnaval. Isso. E aí, no caso, o início de 7 de janeiro não era para ter um campeonato de 12 datas. É para a data que cai no carnaval, não tem nada. Exatamente. Então, nesse sentido. Então, o do Cearense, ele preenche... Detalhe, foi autorizado. O que eu achei só curioso, e Thiago Minhoca, quando eu coloquei no áudio, tinha feito um errinho na segunda fase no meu post do blog, mas já tá ok, já já tá corrigido, que era da segunda fase que eu acabei colocando como se fosse os jogos dentro da chave. Eu coloquei em 2 partes. Na explicação estava correto, mas dentro do texto estava errado e Minhoca me alertou isso. Aí eu trocando mensagem com ele e sobre essas datas... E ele conseguiu apurar essa história na CBF justamente das datas, da explicação e tal. Aí eu fiz uma pergunta e ele fez a mesma coisa. Por que a CBF liberou o campeonato começar em 7 de janeiro e determinou começar dia 11? Assim, se no fim das contas você bota uma data sabendo que todo mundo vai pedir antes, por quê? Veja, Pernambuco pediu. Mas talvez ela tenha pensado assim, o que a gente recomenda... Para ter tempo de formar, para depois não dizer que não teve tempo. Lembra que a gente gravou, claro que lembra, tô falando só do vídeo dos títulos, da palavrinha ser a correta entre equiparar, unificar. Nesse caso, não foi recomendar, foi determinar. Eu sei, Cássio, mas aqui, dia 11 começa. Casos especiais e o próprio... Me fugiu o nome de quem apresenta. Não, no dia não foi Samir. Júlia Velar. Que é o diretor de competições da Foi CBF. que falou mais do que a gente naquele dia, não foi ele? Mas só naquele dia. Tá, só naquele dia. Pô. Mais do que a gente. Tem um vídeo aí do quem vai, quem sai, quem fica. De 3 horas, só foi o primeiro, tá? Vai ter mais 6 deles. Mas, Cássio, ele chegou a dizer que estaria aberto a casos especiais. E também reforçou... Do Rio e São Paulo, para pegar até mais datas, né? E também reforçou que estados que não têm um clube da primeira divisão também têm um pouquinho mais de maleabilidade. Mário Kempes, Quempão, um abraço, que jornalista, até trouxe informação que essa é interessante. Não tem a folga? Sim. Ceará e Fortaleza folga na primeira rodada. Já porque eles terminam mais tarde, tem as férias, preparação maior. E faz sentido, porque o brasileiro acaba teria justamente um mês. Então a Federação Cearense, Cássio, sempre teve um cuidado maior do que a pernambucana e a baiana com o tempo de preparação de Ceará e Fortaleza, tanto que anos atrás eles não jogavam a primeira fase, né? Eles entravam... Chegou a ter isso em Pernambuco também, mas era o hexagonal, tinha uma primeira fase enorme, aí entrava e era hexagonal e de volta
10 rodadas, com 6 rodadas tendo clássico. Aí Isso. a galera acabou mudando. Então, como o Cássio falou, o futebol cearense, a Federação Cearense, foi a primeira a colocar na mesa a sua solução, o seu campeonato, com a nova determinação da CBF, o novo calendário do futebol brasileiro, já puxando uma data para que tudo caiba de forma mais segura, tá? Talvez, perceba, agora que eu me dei conta, ele tá gravando aqui, embora não seja ao vivo, mas essa folga de Ceará e Fortaleza na primeira rodada, ela não caberia no outro modelo. Sim, exatamente. No outro modelo, as 5 rodadas São sempre cheias. são sempre cheias. Exatamente. Então você tem uma folga, como eu estava dizendo, a Federação Cearense ela coloca, tá, na mesa a sua saída, que eu achei que foi uma boa saída, tá? Achei que foi uma boa saída, gostei do campeonato. Eu acho que é meio anos 90, grupo pra caramba. Eu acho que essa questão de passar muitos é que dá uma margem, mas eu acho que essa margem também é necessária para que Ceará e Fortaleza não utilizem força máxima sempre, porque ano que vem tem um agravante, Cássio, que é a Série A começando na última semana de janeiro. 28 então, assim, de janeiro. Caso o Ceará permaneça, e há uma tendência que permaneça, o Fortaleza hoje tem uma situação muito mais complicada para permanência. Tem uma tendência de rebaixamento. O Ceará tem a tendência de permanência e o Fortaleza tem a tendência de rebaixamento. Ou seja, o estado deve ter um representante. Tá? Se tiver 2, é só pegar o que eu falei para um e, obviamente, aplicar o outro. Mas, obviamente, o Ceará, Cássio, na primeira rodada da Série A, não vai colocar no fim de semana ou no meio de semana a equipe principal para jogar o cearense. Obviamente, não tem como. Então você ter margens tanto na primeira fase, que passam 3 de 5, quanto na segunda, que passa 2 de 3, esse regulamento dá uma proteção, Cássio, para que esse time coloque um misto, ou só reservas, ou reservas com garotos da base, e mesmo assim avance. Na semifinal, ele está protegido pelo ida e volta. O ida e volta é uma proteção para o clube de maior qualidade técnica. E aí, as finais, dá-se um jeito de jogar, até porque a própria Série A vai entender que os estaduais estão na final. Pode ser que naquelas semanas haja. Acho que aquilo chegou a ser falado por Júlio Avelar também, que na semana das finais pode ser que não tenha rodada do Campeonato Brasileiro. Ou porque a data atual é 1 e 8 de março. Isso. De repente, você, em vez de colocar intercalando com o brasileiro... Perfeito, você coloca 1 e 4. 1 e 4. Ou 4 e 8, que seja. E aí você não tem o brasileiro intercalando, exatamente como, porque cá pra nós, o Cássio falou. Você, no mínimo, você gera um período ali, nem que seja um recorte ali, onde você consegue focar só naquilo. E é importante, Cássio, porque, queira ou não, veja só, sempre que falo de estaduais eu trago essa minha fala. Já falei várias vezes. Se você pegar tweets meus de 10 anos atrás, você vai ter tweets, 15 anos talvez, não sei exatamente quanto tempo, você vai ter tweets muito contra os estaduais. Mas assim, por mim acaba, no caso assim, joga só com a base. Eu era bem contra os estaduais. Eu mudei um pouco essa minha visão com o tempo. Eu acho que vale sim esse respeito à raiz das competições do futebol brasileiro. Que a raiz do futebol brasileiro não é o Campeonato Brasileiro, não é a Taça Brasil, não é a Copa do Brasil. A raiz do futebol brasileiro são as disputas dentro dos estados. É a raiz. Nossa história com o futebol começou nos estaduais. Nossa relação com o futebol começou nos estaduais. E durante muitos e muitos e muitos anos, até o começo dos anos 70, quando nasce o Campeonato Brasileiro, até ali, o estadual valia mais do que o nacional. Sobretudo, obviamente, dentro do Rio, dentro de São Paulo. Os grandes jogadores do passado fazem suas histórias nos torneios estaduais. Então, eu respeito mais isso hoje. E eu também acho que é importante para ter vários estados não têm acesso a títulos 10, 11 datas ali de Série A, de Copa do Brasil, os títulos de elite e títulos de segunda, terceira divisão. Muitas vezes a gente vê que eles são comemorados, dependendo do tamanho do time, com certo constrangimento. O estadual nunca é comemorado com constrangimento, porque, queira ou não, ele é o máximo dentro de um contexto. Isso é muito importante. A gente já teve longos debates. A Copa do Nordeste ela é comemorada sem constrangimento. A Série B, um pouco de constrangimento, apesar de hoje ser uma competição
muito, muito forte, tá? Com dinheiro, É uma difícil e competição tal. extrema, envolve muito mais dinheiro do que a Copa do Nordeste. Mas é isso. Então, pô, a gente viu, para além do Nordeste, Cássio, que a gente acompanhou as finais, os duelos, Ceará e Bahia, Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, nesse ano de 2025. Aqui em Pernambuco foi Sport e Retro, aí já quebra muito o clima, já não é a mesma coisa. Mas a gente viu que foi Corinthians e Palmeiras, né? A gente viu o grau de tensão que acontecem nos estados mais Lá tradicionais. no Grenal, teve um Grenal com o Grêmio sendo heptacampeão gaúcho Isso, e jogando para ser octa, que é a maior sequência da história. E o Inter tendo que defender algo que é é tipo em Pernambuco, o Hexa é luxo. Lá é exatamente. octa é luxo, né? Então aí E, você e tem, detalhe, deu Inter. aí você tem os 4 estados ali do grande eixo, né? Aí você tem o Campeonato Paranaense muito forte, o Campeonato Catarinense, 7, 8 A, fi- times a disputando, final do Paraense entre Remo e Paysandu. o Paraense, o Goiano, tá? Os campeonatos aqui do Nordeste, vários com muita força. O próprio Campeonato Potiguar, mesmo quando tem 2 times na Série D, C e D, numa situação é, externa péssima, lá dentro a banda toca em outro tom, tá? É de outro jeito. Então, 10 datas no comecinho do ano, hoje eu já acho de ótimo tamanho, já não sou mais um crítico dos estaduais, como eu já fui, tá? Eu acho que chegaram para um tamanho razoável. Também não precisa diminuir para É, é, 4, é, 6, eu já acho muito é pouco. muito pouco, mas, por exemplo, lá em 11 datas agora, nos anos 90, você para ser campeão estadual você jogava 32 vezes, 34 vezes, tem primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, primeira fase, segunda fase, primeiro turno. O Campeonato Brasileiro começava agosto, Isso. setembro. Então, o campeonato agora vai começar em janeiro, ou seja, ele É. tá ali, tá ali, tá ali. Então, na verdade, o campeonato estadual tá ali, mas o campeão do estado precisa continuar existindo, como o Fred falou, porque. E, sobretudo, numa disputa dessa que tá o Ceará com um título a mais do que o Fortaleza. Tava empatado até a Sim. final desse ano. Aí, se o Fortaleza ganhar, já retoma a hegemonia. Se o Ceará ganhar. Essas contas do futebol cearense, meu Não, amigo. tá certo. O Ceará tá na frente. Agora, só terminando aqui, a curiosidade sobre o campeonato desse ano. A gente falou 10 clubes, 8 são da região metropolitana de Isso Fortaleza. é um ponto. São 5 da cidade de Fortaleza: Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza e Tirol. É, e 3 da região metropolitana: Horizonte, Maracanã e Maranguape. Os únicos do interior são os 2 que vieram da Série B. O campeão Quixadá e o vice-campeão Iguatu, que são de cidades do mesmo nome, representam municípios do mesmo nome. Quixadá fica a 167 quilômetros de Fortaleza. Sobral fazendo falta, né? Guarani de Sobral, né? Isso. Campeão da Série D de 2010. E Iguatu fica a 380 quilômetros de Fortaleza, ou seja, 8 de 10. Isso eu Eu acho. não gosto também. Mas, enfim. Mas é o que. Mas já veja, na parte esportiva, todo mundo tá com seu direito e tem que jogar e ponto. Exatamente, tá? É isso. Opa, o é isso. Eu ia dizer, quase que o Fred ia deixar, mas não foi nem combinado, viu, galera? Porque eu tô olhando aqui, faltou realmente só a transmissão. Importante. Contratos assinados. Gold. O Gold renovou. O da Globo já estava assinado. A TV Verdes Mares, né? Que é a Globo. É muito bom esse nome, né? A Globo, afiliada da Globo no estado do Ceará, passa na TV aberta para o Ceará. E era um contrato de 3 anos e o terceiro ano é justamente 2026. Já o do Gold vem sendo anual, embora o do Pernambuco até eles renovaram até por um período maior. Mas lá no futebol cearense foi renovado por mais um ano e transmitindo, inclusive, o clássico para o Sim, Brasil, sim. como teve uma audiência de 1 milhão na última final. E aí o canal, o Gold, que é um canal do YouTube, né? O canal da FCF no YouTube também passa, mas é os jogos entre os menores. No caso, o Certo. Gold ele realmente passa jogos envendo ou Ceará Ceará ou e Fortaleza. Fortaleza. E é Tá? isso. Então, ótimo também, importantíssimo fechar com a transmissão, até porque estamos na era de que descobrir onde está passando o jogo é o primeiro passo, Mas tá? esse de ter um YouTubezinho, esse é o cara o clássico rei ali. É muito bom, É muito bom. tá? É isso. Campeonato Cearense postado na mesa. Aposta em quem? O Ceará ou Fortaleza? Pequeno manjado. É. É difícil. Não. Eu vou da SAF, a SAF do Ferrão. É isso, tá? Grande abraço a todos. Campeonato Cearense na mesa. Vamos esperar os arbitrais aí, conselhos técnicos dos demais estaduais, para a Gosto mais gente. do nome arbitral, inclusive. Eu também, para a gente ir
analisando detalhes, armadilhas, erros, acertos, tá? Do regulamento aqui, eu acho que no Cearense foi tudo, tá? Uma boa saída encontrada. Gostei do regulamento. Como o Cássio falou, tem essa questão das fases, mas eu entendo aí as proteções que estão sendo dadas aos maiores, né? Enfim, manjadinho, manjadaço. Grande abraço a Valeu. todos, até a próxima. Tchau, tchau.